mas nós precisamos entender que os dias são difíceis, os dias são maus, mas nós temos a capacidade de vencer os dias maus, e é sobre isso que eu quero falar com você. Por mais que os dias sejam maus, por mais que os dias sejam de aflições, por mais que eu e você tenhamos que encarar um urso, um leão, teremos que encarar um Golias, é possível nós vencermos quando nós estamos em Cristo Jesus. É possível nós vencermos essas realidades difíceis que nós estamos vivendo hoje. Agora, nós precisamos ter uma visão alinhada com a palavra de Deus. Nós precisamos construir uma visão alinhada com a vontade de Deus. Os dias são maus, difíceis. Jesus nos afirmou isso, João também falou. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos tudo isso, mas nós vamos vencer pelo nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Amém? Olhe para mim, por favor. Eu quero iniciar aqui uma explanação desse texto com um final, né? Paulo, ele finaliza o texto dizendo que os dias são maus, e não é apenas Paulo na sua inspiração profética que ele traz essa revelação, mas nós vemos também João na sua carta, na sua primeira carta, falando lá no capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Nós vemos também lá em João, capítulo 16, versículo 33, o próprio Senhor Jesus falando: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, né? Então nós vemos aqui dentro da Bíblia uma descrição clara que os dias, eles estão potencializados com um ambiente descaracterizado daquilo que é bom. Muitas vezes os dias, eles trazem para nós uma dificuldade, eles trazem para nós um ambiente mau, e quando aqui a palavra é colocada mal, ela é usada, Paulo, ele está usando aqui um termo que está relacionado a possibilidades de ações que serão tragédia em nossa vida. Paulo está usando um termo grego que está relacionado não a uma ação de demônios, mas ele está usando um termo que está relacionado à possibilidade de acidentes, a situações complexas da vida, as situações que muitas vezes você vai estar levando a sua vida tranquilamente, e vão acontecer situações que vão trazer momentos desagradáveis em nossas vidas, e a vida por si só, ela tem essas vertentes. Tudo isso se tornou verdadeiro a partir do momento em que o homem pecou, que o homem caiu, e a partir desse momento os dias, muitas vezes, eles trazem realidades difíceis para nós, eles trazem realidades de males para as nossas vidas. Então Paulo diz, os dias são maus. Agora, imagine você que quando Paulo ele fala sobre a questão diária de males, de situações, eu me coloco nos nossos dias atuais. Paulo está falando aqui num passado distante, mas hoje, quando nós olhamos para a realidade que nós estamos vivendo, nós percebemos que esse versículo é mais verdadeiro do que nunca. Os dias realmente em que nós estamos vivendo são dias maus, são dias difíceis. Nós estamos recebendo notícias diárias, vemos aí
os repórteres, os jornais trazendo notícias terríveis. Todo dia tem uma notícia terrível. Morre um ali, morreu tantos de coronavírus, aconteceu um acidente, uma bomba que explode em um país. São tragédias que acontecem diariamente. E quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos que realmente o que Paulo está falando aqui, em um tempo distante, é muito real em nossos dias. Os dias, eles são maus. Os dias, eles são difíceis mesmo. Agora, como você está encarando esses dias? Como você está lidando com esses dias difíceis? Nós não podemos entrar aqui em um vocabulário, em uma vertente de pregação falando que o mundo é uma bênção, que o mundo está tudo alinhado, tudo correto, e que você vai sempre viver os melhores dias da sua vida. Eu seria um mentiroso se eu pregasse isso, e você sabe muito bem disso. Mas nós precisamos entender que os dias são difíceis, os dias são maus, mas nós temos a capacidade de vencer os dias maus, e é sobre isso que eu quero falar com você. Por mais que os dias sejam maus, por mais que os dias sejam de aflições, por mais que eu e você tenhamos que encarar um urso, um leão, teremos que encarar um Golias, é possível nós vencermos quando nós estamos em Cristo Jesus. É possível nós vencermos essas realidades difíceis que nós estamos vivendo hoje. Agora, nós precisamos ter uma visão alinhada com a palavra de Deus. Nós precisamos construir uma visão alinhada com a vontade de Deus. Os dias são maus, difíceis. Jesus nos afirmou isso, João também falou. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos tudo isso. Mas nós vamos vencer pelo nome do Senhor Jesus. Eu quero ouvir um amém. Então vamos para o início do texto agora. Paulo, ele inicia dizendo assim: portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Primeiro passo para nós vencermos os dias maus é entender aquilo que Paulo inicia dizendo: tenham cuidado com a maneira com que vocês estão vivendo. Olhe para a sua vida hoje. Perceba como você está lidando com a sua vida. A forma com que você constrói a sua vida é determinante para você vencer os dias maus. Entenda, o mundo, ele está de uma certa forma muito contaminado e prejudicado pelas ações más, tanto humanas quanto malignas. Existem influências diárias que alcançam a nossa vida todos os dias, e o método em que nós estamos usando para viver a nossa vida é determinante para produzir as nossas vitórias. Por isso Paulo fala: olhe para a sua vida, olhe para os passos que vocês estão dando, porque esse termo aqui, no original, ela quer dizer aonde você coloca o seu pé, aonde você está pisando, qual ambiente você está andando, você está caminhando para qual direção, você está se colocando em que ambiente. O original coloca exatamente essa proposta: onde você tem pisado, aonde você tem andado. Escute, para nós conduzirmos a nossa vida para ambientes de superação nos dias maus, nós precisamos ir para os ambientes certos. Nós precisamos pisar e trilhar em caminhos certos. Eu quero ouvir um amém de volta. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês estão vivendo, pelo caminho que vocês estão construindo. Então comece a refletir sobre os caminhos que você está construindo diariamente. Você está indo em ambientes que vão contribuir para você não viver dias maus. Entenda, estar em certos ambientes já é uma proposta errônea para as nossas vidas. Existem muitos ambientes, só o fato de você estar ali, você já está sujeito a ações do mal. Então tome cuidado, meu irmão. Dá um sorriso pro seu irmão, fala para ele: tome cuidado
com os ambientes onde você se colocará. Amém? Quem entendeu, diga amém. Aí ele continua dizendo assim: não vivam como tolos. Em algumas traduções fala, não vivam como nécios. O mais correto para a tradução no grego é nécios. Essa é a tradução mais prudente com o original. E quando nós falamos sobre não viver como nécios, é não viver como cegos, não viver como pessoas sem sabedoria, sem entendimento. Entenda, além de você não ir para os lugares impróprios e você construir caminhos para ambientes que vão trazer propostas de bem para a sua vida, você também precisa viver de uma forma sem uma ação de tolice. Você precisa construir raciocínios lógicos diários. Aqui muitos caem num erro muito grande, porque eles acham que estando em Deus, eles estão livres de possibilidades de males. Deus nos livra, Deus nos protege sim, mas entenda, você é um ser poderoso, porque você tem o direito de escolha. Você tem em sua vida o direito de escolha. O que você decide e coloca na sua mente como algo que você precisa fazer, você vai lá e faz. Você é um ser poderoso. Deus colocou em você uma força muito grande. Então entenda, as nossas decisões, elas não podem ser decisões tolas, nécias. Nós precisamos raciocinar. Será que essa decisão, será que esse posicionamento, ele realmente vai trazer um benefício para nossas vidas? Será que me posicionar assim é o mais correto? Será que isso vai trazer frutos, vai trazer colheitas, vai evitar males de acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família? Entenda, você precisa tomar atitudes de sabedoria. Por isso, continuando o texto, ele fala, ele inclui aqui, não vivam como tolos, mas como sábios. Dá um sorriso pro seu irmão, levanta a mão e fala assim: você é um homem sábio, ou você é uma mulher sábia. E se você crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Então não basta você ter um posicionamento de estar na presença de Deus, de fazer a sua oração, de fazer o seu jejum, de buscar Deus. Você também precisa tomar decisões sábias, prudentes. Você tem que construir decisões que vão te colocar em ambientes favoráveis a você. Estar em um culto como esse é um ambiente favorável. Estar em ambientes onde Deus está é um ambiente favorável. Evita situações negativas e complexas na sua vida. Comece a trilhar, a construir caminhos ou decisões sábias que vão te colocar em ambientes que vão evitar males na sua vida, que vão evitar complicações para você e para a sua família. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Então tenha sobre a sua vida sabedoria. Tenha sobre a sua vida um pensamento de raciocínio lógico, comprometido com o bem-estar seu, da sua família, da sua liderança, dos seus filhos. Tenha esse compromisso. Tem gente que vive como aquela música aí secular que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem gente que vive desse jeito. Isso não é o correto. Isso é extremamente errado. Você é que decide o caminho que você vai andar. Você é que estabelece, através da sua ideia, dos seus pensamentos, do seu raciocínio, porque Deus te tornou sábio. Você é uma pessoa inteligente. Eu quero ouvir um amém. Então você constrói os seus destinos com a sua escolha.
Você tem que tomar as decisões corretas para evitar males na sua vida, na sua família, nos seus filhos, no seu futuro. Tome decisões coerentes. Eu quero ouvir um amém. Aí ele continua no versículo 16 falando assim: aproveitando bem o tempo. Uau, isso é muito forte, gente, é muito forte. Na outra tradução que eu tenho aqui, diz assim: redimindo o tempo. Tudo está dentro do mesmo significado. Paulo, ele deixa claro que para nós construirmos caminhos que vão nos livrar do mal, não está só dentro de um ambiente condicionado a uma escolha de caminho, a uma sabedoria de escolhas, mas também está condicionado a remir o tempo. Sabe por que ele fala remir o tempo, aproveitar o tempo? Porque o ser humano, ele vive em cronos. O que é cronos? O tempo passa. Dá um sorriso ao seu irmão e diga para ele: você vai ficar mais velho, as rugas vão vir, entendeu? Então não adianta você só se preocupar em caminhar no lugar certo e estar ali dentro de decisões sábias, se você não sabe direcionar, equilibrar o seu tempo. Porque se você usa o seu tempo de uma forma desnecessária, resultados errados também surgirão na sua vida. Então Paulo, ele diz: aproveite bem o tempo que você tem, aproveite bem as 24 horas diárias que Deus tem te dado, aproveite a sua vida, a forma com que você está lidando com ela, saiba lidar com tudo isso, aprenda a administrar. A palavra remido, no caso, aqui no original, ela tem significados muito fortes, e ela quer dizer aquele que gasta o seu tempo com a oportunidade de pagar os seus débitos, aquele que tem o poder de administrar o tempo para gerar proveito, para ganhar e conseguir quitar tudo que deve. Então aprenda que para você evitar males na sua vida, você também tem que ser uma pessoa equilibrada na organização do seu tempo. Saiba administrar o seu tempo. Aprenda a administrar a sua semana, aprenda a administrar o seu mês, aprenda a administrar todo o tempo disponível para você ter o seu momento de lazer, ter o seu momento de passeio, ter o seu momento de devocional, ter o seu momento com os seus liderados, com a igreja. Entenda, a vida nossa, ela é estabelecida dentro do tempo. Se você quer evitar males na sua vida, evitar esses dias maus, você também tem que aprender a equilibrar o seu tempo. Você tem que aprender a administrar o seu tempo. E eu quero ouvir um amém, um aplauso ao Senhor, por favor. Ele continua dizendo no texto: porque os dias são maus. Versículo 17 agora nós não lemos, dando sequência aqui. Aí Paulo diz assim no versículo 17: por esta razão, não sejam insensatos. Em outra tradução diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos. Essa é a tradução mais correta, viu? Não vos torneis insensatos. Por quê? Porque ele está criando aqui uma lição para a igreja de Éfeso, e ele está falando sobre o tempo, ele está falando sobre a questão do caminho, a questão de tomar decisões de uma forma sábia. E aí ele continua falando: olha, se você fizer isso, você tem que se comprometer com essas verdades, porque os dias são maus. Aí ele continua no versículo 17 falando: por esta razão, não vos torneis insensatos. Por que ele fala isso? Porque depois que você faz as coisas tudo certinho, é possível você errar, é possível você vacilar. Não, pastor, eu estou andando no caminho certo, eu estou tendo sabedoria nas minhas prudências, nas minhas decisões, eu estou dirigindo o meu tempo muito bem. Mas entenda, você pode começar a errar a partir de agora, se você não tomar cuidado.
Aí ele fala exatamente por isso, não vos torneis, ou seja, não deixe de fazer aquilo que é certo para fazer aquilo que é errado com o passar do tempo. Não vos torneis insensatos, imprudentes. Não mude a sua forma correta de viver, a sua forma correta de ser, a sua decisão por Cristo em uma decisão errada. Não se deixe tornar em uma pessoa insensata, imprudente. Não deixe com que a vida, as pessoas ao seu redor compliquem você e impeça você de continuar sendo essa pessoa abençoada e feliz. Agora eu quero entrar num ponto muito importante. Se os dias são maus e nós devemos estar comprometidos em vencer esses dias maus, nós devemos tomar cuidado com uma coisa na nossa vida. E isso é forte, com aqueles que estarão ao nosso lado. Você imagina, dias maus fala de um ambiente de guerra, fala de um ambiente de balas sendo atiradas por todos os lados, é bomba explodindo aqui, outra explodindo ali, e é determinante para você superar os dias maus, ter pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que estão comprometidas e aliançadas com você. Tem aquele filme que eu tenho certeza que muitos já assistiram, Até o Último Homem. Esse filme lindo, maravilhoso. Se você nunca assistiu esse filme, assista hoje ainda. Chegou em casa, pode assistir, vale a pena assistir esse filme. Aquele filme deixa clara a importância de ter pessoas comprometidas com a vida, comprometidas em livrar as pessoas do ambiente do mal. Aquele filme mostra um jovem determinado a salvar vidas, a tirar pessoas do ambiente da morte. Se tem uma coisa que você tem que entender para você superar os dias maus, é que você deve ter pessoas que vão te ajudar nessa missão. Porque ter pessoas que não pensam como você e que não raciocinam nesse sentido de te livrar de ambientes males, te coloca em um ambiente mau. Se você não sondar aqueles que estão ao seu lado, muitas vezes eles podem te colocar em uma cilada, podem te colocar em um ambiente mau. Por isso que o salmista fala: não sentei na roda dos escarnecedores. Não se coloque em ambientes aonde as pessoas vão te influenciar e colocar você em ciladas, em problemas. Evitar dias maus e vencer dias maus tem tudo a ver com ter pessoas certas do seu lado, ter o seu líder, seu pastor, pessoas que estão comprometidas em te erguer e não te derrubar, pessoas que estão comprometidas em fazer você viver dentro de um ambiente de felicidade e conquista. Por isso, meu irmão, tome cuidado com quem está ao seu lado. Não que você não vai ter pessoas de todos os tipos ao seu lado, porque nós estamos falando de um ambiente de guerra. A vida, ela é um ambiente de guerra, e dentro do ambiente de guerra tem pessoas que são imprudentes, e talvez elas estejam passando do seu lado, no momento em que ela toma a decisão de imprudência. É inevitável às vezes é inevitável, a vida é assim, mas se nós podemos, nós devemos tomar as decisões certas, colocar as pessoas certas ao nosso lado, e sempre seguirmos trilhando dentro do próximo passo que eu vou ler para vocês, que diz assim: por esta razão não sejam insensatos, ou seja, não construa um ambiente de imprudência depois que você está fazendo tudo correto. Aí ele continua: mas procurem compreender
qual é a vontade do Senhor. Uau! Olha que coisa linda, gente. Quando nós vivemos nessa crescente, preste muita atenção que isso daqui é uma revelação poderosa, muito poderosa mesmo. Quando você vive dentro desse ambiente crescente, dentro dessa visão, fugindo dos males e procurando ser prudente em tudo, você sempre cresce. Diga assim: eu vou crescer. Mais alto, diga: eu vou crescer e vou alcançar grandes vitórias. Você crê nisso? Amém? Agora entenda, cada vez que você subir um degrau na sua vida, você entrar em um ambiente de vitória, você ali sabe qual é a vontade de Deus para você dar o próximo passo. Se você não buscar em Deus o entendimento da vontade dEle, sempre você pode dar um passo errado e cair, dar fazer uma escolha errada e escapulir e perder aquilo que você conquistou. Por isso Paulo ele fala: não se coloque como insensato, não volte a fazer coisas erradas, não procure caminhos errados, e sempre compreenda, procure saber qual é a vontade de Deus. Ou seja, você já está fazendo tudo correto, você já está vivendo uma vida dentro desses princípios elementares. Você olha o seu tempo, equilibra o seu tempo, você sempre procura ser uma pessoa sábia nas suas decisões, você sempre procura estar ali dentro de tudo aquilo, aquele cuidado na maneira de você viver, de você compreender, mas sempre você tem que ter a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o ponto de equilíbrio para as suas vitórias. É isso mesmo, a vontade de Deus é o ponto de equilíbrio para você sempre crescer. Então entenda, para nós vencermos os dias maus, nós precisamos gerar em nossas vidas. E como nós vamos conhecer a vontade de Deus? Aqui eu quero iniciar a minha conclusão. Como nós vamos conhecer essa vontade de Deus? Só existe uma forma de nós conhecermos a vontade de Deus. Dá um sorriso ao seu irmão, fala assim: uma forma de conhecer a vontade de Deus. É o que Paulo fala logo em seguida, versículo 18. Ele fala assim: e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Aí ele continua dizendo: mas enchei-vos do Espírito Santo. Uau! Para nós conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Agora talvez você possa me perguntar: mas por que Paulo fala sobre a embriaguez? Por que Paulo fala sobre essa tendência, do gosto pelo vinho? Pelo um simples motivo. Ele usa como comparação o vinho, porque o vinho naquela época levava muitas pessoas às decisões erradas. Essa palavra devassidão no original, ou dissolução, como também nós conhecemos, ela quer dizer aquele que descontrola a sua vida, aquele que não tem controle sobre as suas decisões. Então por isso que Paulo coloca como exemplo o vinho, porque o vinho levava e leva hoje muitas vidas a viverem descontroladas. E o que nós aprendemos agora há pouco? Que para você não viver males, você precisa ter prudência. Você não pode perder o controle da sua vida, pelo contrário, você tem que ser sábio, você tem que ser comprometido, você tem que ser prudente, tem que saber remir o seu tempo. Então Paulo ele fala: olha, para você saber a vontade de Deus, meu irmão, se você for pelo método do vinho, e naquela época existiam seitas que trabalhavam essa questão da bebida alcoólica, como em nossos dias. Outro dia eu vi um vídeo de uma igreja, parece na região da África, que é uma igreja da bebida.
todo mundo que vai nessa igreja tem que levar uma garrafa de bebida forte. O pastor, não é nem pastor, né? Não vou usar nesse termo. Aquele líder ali daquela seita tem um boné com uma garrafa de pinga na cabeça, né? Eu vi esse vídeo outro dia, colocado no grupo do Compese, e aquilo é um total descontrole emocional. E eu tive o desprazer de ver aquele líder daquela igreja falando: não, a bebida abre a nossa mente para nós termos contato com o nosso Criador. Eu falei: esse daí não sabe de nada. Se tem uma coisa que eu aprendi, que o que descontrola a mente humana é o diabo, porque Deus quer sempre você sóbrio para tomar as decisões mais corretas. Então, meu irmão, para você se encher da vontade de Deus, você precisa encher-se do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai trazer o direcionamento certo. Agora lembre-se do que eu falei. Às vezes tem pessoas que vão no extremo, né? Não, então eu só vou me encher do Espírito Santo. Mas esquece que você tem que tomar também as decisões certas. Esquece que você tem que também ser uma pessoa prudente, uma pessoa que vai lidar com o tempo, com a sua vida. Entenda, existe uma responsabilidade na sua vida, um compromisso que é você que tem que fazer, e não é Deus. É você que tem que tomar muitas decisões certas na sua vida. Deus te ajuda? Sim. Ele está sempre com você e vai te fortalecer, sim. Mas você também tem que tomar as decisões. Se você não toma as decisões certas, você vai construir caminhos errados e vai viver dias muito difíceis na sua vida. Vamos vencer os dias maus na nossa vida. Os dias estão difíceis. Estamos vivendo dias complexos, sim. Mas nós vamos vencer esses dias em nome de Jesus. Vamos ser prudentes, comprometidos com a nossa maneira de viver. Vamos ser pessoas que fogem de toda tolice, de toda imprudência. Vamos ser pessoas sábias, tomando decisões corretas, pisando nos lugares corretos, indo para ambientes que vão sempre proteger a nossa casa, a nossa família. Vamos ter sempre um compromisso de nos mantermos dentro dessa realidade e buscar a vontade de Deus, nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que hoje você sai daqui com uma palavra que vai trazer muitas conquistas e vitórias sobre a sua vida. Você vai alcançar uma abundância. Sabe por quê? Porque veio luz. A palavra de Deus é luz para as nossas vidas hoje, e ela trouxe luz para nós.